comando eixos, é o primeirão aqui, e você vai ver esta tela, onde também você tem aqui um projeto exemplo. Então vamos ativar, ver o que acontece. Ele dá essa informação aí pra gente. Ok, então vamos deletar isso. Então voltando aqui nos eixos, aqui temos umas ações rápidas. Então se eu simplesmente dou aqui um create e zoom to, eu vejo que eu tenho dois eixos criados que se refletem aqui no meu quadro. Então se eu clico em um, clico em outro, ele me diz qual eixo eu estou usando. Primeiro vamos jogar uma velocidade nessa via. Então vamos aqui definir. Ele está explicando que você pode definir ela aqui rapidamente, ou você pode ir para o comando de eixo propriedades, que aí você tem muito mais opções. Vocês viram que lá no eixo eu defini uma velocidade para o eixo de 80. Mas, na verdade, eu quero ter duas velocidades diferentes, diretrizes. Então, no comando propriedades, eu posso fazer as velocidades segmentadas. Então, vou fazer aqui rapidamente, sem muita explicação. E vou dizer que nesse ponto aqui mudamos para 80. A gente repara que tem uma seta aqui que indica para a gente o sentido do eixo. Então se eu quiser agora plotar esses valores só para ver como se comporta aqui, então eu tenho a de 60 e aqui a de 80. Então beleza, vou colocar uma linha aqui só para... Vou deixar assim mesmo com essas cores, porque agora a gente vê que os comandos, algumas opções eu tendo a velocidade definida vão ser habilitadas. Então se voltamos agora ao nosso comando aqui de inserção de pavimento, você vai ver que justamente esse critérios aqui, essa habilidade do comando de detectar propriedades do eixo, que no caso aqui é velocidade, mas pode ser qualquer, inclusive inventadas propriedades. E você simplesmente vê aqui que um comportamento é diferente inserindo a seta numa área de 60 para uma área de 80. Isso já é tudo calculado pelo programa. Também por exemplo, a sinalização horizontal tem um comportamento diferente. Agora ele já, sabendo que a velocidade está habilitada, ele habilitou essa opção aqui. E agora se inserimos, vamos para essa LFO2 mesmo, vamos inserir no eixo, então na área de 80, e inserir a mesma coisa na área de 60. Agora eu vou deletar as outras linhas para que a gente possa ver melhor. Aí você vê que as cadências foram desenhadas diferentemente, 4x12 na região de 60, de 80, e 3x9 na região de 60. Todos esses critérios é como se chama mesmo aqui no CapCAD, eles também são definidos. Então se a gente vem aqui em propriedades do eixo e critérios do eixo, você vê que ele te dá uma lista aqui de todos os itens que o criteria sets, por exemplo, o que vem como default contra recomendado, né? Mas pode ter qualquer outro padrão ou critério ou conjunto de critérios que vai relacionar os elementos, a propriedade com uma saída. Então aqui a bordo direito ele relaciona a velocidade com uma cadência e relaciona a velocidade com setas e assim por diante. No caso das
área das placas convencionais, seria o tipo de via. Então, se a gente voltar aqui nos eixos, a gente vê que temos um atalho rápido para a definição de tipo de via. Todas são apenas atalhos rápidos, né? Aqui em propriedades a gente vê muito mais detalhado isso, podendo... Aqui são os que vêm de fábrica, você pode criar novas propriedades. Bom, tem outros vídeos sobre isso, né? Mas o que eu queria fazer aqui bem rapidamente é definir um tipo de via. Por exemplo, rural estrada, ok. E beleza, agora se a gente insere uma placa aqui, por exemplo, uma R1, a área vai vir dessa configuração. Se agora a gente seleciona aqui novamente, claro que isso não acontece na vida real, né? O trecho ele não muda, né? O tipo de via, mas aqui para fins de demonstração e de aprendizagem, vamos mudar para rural rodovia agora. Então, se inserirmos agora outra R1, ele já vai entender um outro L para a placa aqui. Foi diferenciado. Claro que eu poderia ter esses trechos segmentados e da maneira que eu quisesse. Então, aqui voltando para o comando de inserção de placas mesmo, a gente vê que o cap critérios aqui ele dá essa dica de que esse comando tem essa possibilidade.